Olá pessoal, com muita alegria que nós estamos começando essa live nessa noite, segunda-feira, mais uma noite de quarentena aqui, toda a estrutura que nós estamos vivendo, né? Vamos baixar um pouquinho depois do nosso canal, os volumes na TV. Beleza? Então pessoal, nós estamos hoje vivendo esse momento complexo, esse momento difícil, mas a gente está aqui para mais uma vez partilhar contigo algo de Deus que a gente está vivendo, mas tem que ter fé. Não tem outra saída. Ainda hoje nós partilhávamos com algumas pessoas, está falando da dificuldade, pessoal que é do grupo de risco, né? Tem o meu primo, Carlos Augusto, olha, gente querida mesmo. Ele estava dizendo, olha, eu sou muito grupo de risco, estou trancado em casa, né? Desde já mando um abraço para ele, meu primo, Carlos Augusto, Galíquio, bênção de Deus. E todo o pessoal que está ligado conosco nessa live dessa noite, a gente vai partilhar um assunto bastante forte, bastante importante, que é aquilo que a gente está vivendo hoje. No tempo da igreja de hoje, que a gente tem muito falado, né, os 7 selos do Apocalipse. Desde já eu quero mandar um abraço para todo mundo que está ligado com a gente nas nossas lives. Desde as semanas passadas a gente tem feito reuniões pela web, enfim, tem transmitido lives todos os dias, tanto durante a noite, também na madrugada. O pastor Alex tem feito as lives todas às 3 da manhã, intercedendo, orando, clamando a Deus por toda a igreja. Aliás, não só por nós, não. Nossa oração não é só pela gente, não, é por todo mundo, né? Eu quero salientar para vocês que querem participar hoje da nossa live, que podem mandar perguntas, podem dizer aqui, a pastora Ari vai estar anotando a pergunta e a gente vai estar, na medida do possível, elucidando as questões que vierem, tá bom? Porque a gente vai falar aqui um assunto importante nessa noite, que é os 7 selos do Apocalipse. As pessoas estão perguntando muito para a gente, pastor Ari, como é que fica essa questão hoje, né, em relação ao Apocalipse? Será que estamos vivendo realmente o Apocalipse? E a gente fica se perguntando isso. Eu vou tirar aqui agora um pouco do nosso louvor aqui. Eu quero te convidar desde já, Adri, tu pode ir interagindo com quem está ligando agora, conectando com a gente. Né? Tu pode ir interagindo então? Sim, aleluias pela tua vida, querida, que está conosco nessa live. Vai ser uma live muito especial, porque vamos falar realmente desse assunto muito atual, que é o Apocalipse, esse momento, né, que a gente está vivendo. Então, é uma bênção que nós já estamos, todos estão já aqui compartilhando e dando oi. Então, glória a Deus pela tua vida, o Marco, o Ivanir, a Amanda Romero, o Anderson Santos, glória a Deus, a Cassinha está conosco também, Ângela Bessauer, que bom, Ângela, que tu estás aqui. Essa noite vai ser muito instrutiva para todos nós. PC Elisa. PC Elisa também, olha aqui no Instagram, isso, está no Instagram também para quem está conosco. Sara também. Leandro, o Rude. Leandro, Rude, beleza, todo mundo está no Instagram também, bênção de Deus no teu coração, querido. Olha, o assunto então, para nós já começarmos essa noite, se tu tiveres, você que congrega, enfim, se você não congrega, não participa de igreja, não tem problema. É bom porque você vai poder ter a condição de entender o que acontece na relação com o livro do Apocalipse. Né? Muita gente fala exatamente desse contexto dos 7 selos. Né? O livro do Apocalipse, na verdade, ele tem um significado, é a revelação. Na verdade, Jesus entregou uma revelação a João na ilha de Patmos, e a gente sabe o contexto inicial, todo ele prefaz, dizendo que ele entregou mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas 7 igrejas, todas elas tinham uma tônica. Cada mensagem às igrejas dizia um momento relativo que a igreja mesmo ela ia passar. E a gente tem uma ideia clara hoje disso, né, em relação ao que nós estamos vivendo, ao que nós estamos passando em si. E eu quero chamar a tua atenção, querido, então, para esse ponto importante, né? Depois eu vou pedir para Eze, tu pode depois dar um pause aqui para nós na passagem dos slides. Botão direito. Ok. Certo, pause. Sair, né? Pause. Ok. Então, pastor, esse livro é o livro então da revelação, é isso? É o livro da revelação. E ele foi dado para João. Eles estavam, só para frisar mais interessante essa parte, isso. né? O apóstolo João. E quantos anos ele tinha nessa época? Isso é importante Por também. volta de 90, 95 anos, João foi exilado, né? Ele estava perseguido, aliás, assim como perseguiram todos os apóstolos, foram mortos já no primeiro século, depois
da morte e ressurreição de Cristo. Né? Os apóstolos começaram um período de pregação do Evangelho, a igreja se expandiu tremendamente, né, no Oriente mesmo, e Paulo recebeu uma missão do Senhor Jesus como um apóstolo enviado fora do tempo para pregar exatamente aos gentios. Então ele espalhou o Evangelho pela Europa e para os gentios também ao longo do Oriente. E a Ásia toda recebeu também, foi recebendo a mensagem do Evangelho através da vida de Paulo. Mas nós sabemos então que João, tendo recebido uma mensagem especial do Senhor, ele pregou o Evangelho e ele, por ter uma influência, né, ele tinha conhecimentos com autoridades políticas, autoridades exatamente dos romanos que dominavam o Oriente Médio. Ele foi poupado no início e ele foi exilado na ilha de Patmos. É importante dizer isso, e lá quando ele é exilado ele recebe uma visão de Deus daquilo que iria acontecer. Então ele recebeu a revelação daquilo que ia acontecer, e a extensão é para o final dos tempos mesmo. Então essa extensão ela não era só para aquele momento. Aliás, é importante dizer aqui, ó, o estudo do Apocalipse ele é muito amplo. Nós não temos como fazer isso aqui agora numa curta live, mas é importante pincelar exatamente o tópico que nós vamos abordar, são os 7 selos do Apocalipse. É muito importante se situar nisso, né? Até Exatamente. agora, daqui a pouco, quando veio esses 7 selos. E você vai ter essa noção certinho dessa parte que o pastor vai nos explicar. Até mesmo um ponto importante para ti que está ligando agora conosco, que quer entender um pouco o que é os 7 selos do Apocalipse, ou quais são os 7 selos. Primeiramente, a mensagem do Apocalipse é entregue a João e revela quem entrega, né? Que é a pessoa do Senhor Jesus. É a identidade de Cristo. Importante dizer para ti. Isso está enfático no começo do livro do Apocalipse. A identidade daquele que entrega a visão, e ele entrega a visão com uma finalidade. Qual é a finalidade? Alertar a igreja daquilo que iria acontecer no final dos tempos. Quando estendia-se o final dos tempos, era desde aquele momento até prolongando, até hoje, como nós estamos vivendo, e até o fim de tudo, que é quando então Jesus virá buscar a sua igreja, e logo depois acontecerá o Armagedon, e aí nós vamos ver o final dos tempos, quando essa terra aqui, ela é totalmente eliminada, é desfeita, e tudo é consumado. E aí sim, há o propósito da eternidade com Cristo, é onde nós vivemos na nova e eterna Jerusalém, com o Cristo. Mas isso é uma situação para depois. Nós vamos abordar hoje o tempo que nós estamos vivendo hoje, e salientar para ti que está estudando essa parte conosco hoje, que quando Deus deixou essa mensagem, através do apóstolo João, Jesus entrega a ele a mensagem, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade? É preparar a igreja para as situações que adviriam. Então, na verdade, é uma situação tipo, pastor, quando acontece nos Estados Unidos um tornado, sempre já existem hoje aquelas pessoas que já conseguem mapear os tornados, já conseguem antever a rota deles para que a população se precavenha. Então, na verdade, o livro do Apocalipse foi deixado, com todo respeito eu vou dizer isso, não foi deixado para as pessoas do mundo. Porque ninguém no mundo crê na palavra. A verdade é essa. Então quem crê na palavra é exatamente aquele que está hoje buscando a Bíblia, buscando crer, porque esse vai estar preparado para o grande dia do arrebatamento e assim por diante, para os acontecimentos que irão se suceder ao longo dos 7 selos do Apocalipse e por conseguinte depois das 7 trombetas e depois dos 7 flagelos. Importante dizer que são os primeiros 7 acontecimentos, né? Eles se dão como 7 selos do Apocalipse. O 7º selo conta 7 trombetas. E depois a 7ª trombeta conta 7 flagelos. Vamos lá? Uma coisa importante, pastor, os selos. Vem da onde os selos? Como é que apareceu ali? Quem é que abriu o selo? No livro de Apocalipse, capítulo 5, descreve a palavra que havia um livro selado na mão daquele que estava sentado no meio do trono. E ninguém se achou digno de pegar o livro e abrir o livro. Aí todo mundo começa a chorar e está angustiado lá diante da glória, até que aquele que está sentado no meio do trono estende a mão e sai do meio do trono. É uma linguagem complexa, porque na verdade percebe-se que Jesus Cristo é a expressão do Deus vivo em forma física. E aí João diz, eu vi o aspecto como semelhante a um cordeiro que se levanta e pega da mão direita daquele que está sentado no trono aquele pergaminho que tem os 7 selos, e ele começa a abrir selo por selo. Importante dizer que a figura do cordeiro é a figura do Cristo. Era o único que se achou digno, né? Digno de abrir o livro, era o Cristo. Aquele que venceu e foi digno de abrir o livro. Então, na verdade, Jesus é
aquele capaz de abrir o livro dos selos, ou seja, todo o desenrolar que acontece é a partir da abertura dos selos. É importante que se diga também que a figura de Jesus é a figura de Deus expressa no trono mesmo da glória. Não há dois tronos, há um trono só. E Jesus está também no trono. Então Deus e Jesus estão no meio do trono, e o Espírito de Deus é o mover que traz para nós toda a revelação da glória. Importante que não são três tronos. Apesar de nós cremos sim numa expressão trina de Deus, se expressa de três formas, mas nós cremos num Deus único, porque a palavra de Deus diz que há um só Senhor, uma só fé, um só Deus, em Efésios 4:5. Então nós cremos num só Deus, expresso de três formas. E Jesus é a forma física de Deus que pega o livro, o pergaminho, com os 7 selos e começa a abrir os selos e vai entregando a João. E cada um dos primeiros cavaleiros, é importante que se diga, que os 4 seres viventes expressos na palavra em Apocalipse, no capítulo 4, os 4 primeiros selos são abertos e quem dá ordem para o cavaleiro vir são os 4 seres viventes. Mas isso o pastor vai explicar agora, já, né, nesse nosso estudo, mas sempre salientando que João está vendo isso tudo com visão aberta. Deus traz uma revelação, Jesus traz a revelação para João na ilha, realmente de tudo isso que o pastor estava falando, foi escrito por João daquilo que ele viu. Então ele viu o Senhor sentado no trono, ele viu ele pegar, ele era o único digno, ele viu os 24 anciãos que estavam ali assentados juntos. Então tudo isso ele viu e foi escrevendo. Isso é muito importante também falar da onde que vem Apocalipse. É desse momento extraordinário que o Senhor traz a revelação do fim. E para que nós possamos nos preparar para isso, né? E isso é o momento agora, nós precisamos estudar e ver realmente onde estamos. Porque aí existem várias formas de interpretação do livro, né? É importante que se diga. Hoje em dia há correntes doutrinárias. Vim Malgo trouxe, por exemplo, na chamada da meia-noite, um entendimento claro sobre a questão do arrebatamento. Aqueles que são, exatamente como diz, a chamada da meia-noite. Aqueles que estão prontos hoje para o arrebatamento. Esse texto é tão importante para ti que está agora vendo esse estudo aqui breve contigo. Ele é tão importante que Jesus fez ênfases várias vezes, ele deixou uma ênfase com respeito ao fim dos tempos. Sim, com certeza. Ele deixou uma palavra enfática para que a igreja estivesse preparada para a vinda dele. E ele falou que os sinais iriam acontecer. Então os textos apocalípticos de Lucas 21, Mateus 24, né? Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, quando fala, no capítulo, aliás, 2 Tessalonicenses capítulo 3, quando fala do aparecimento do anticristo. E assim por diante, as mensagens apocalípticas no livro, já nas cartas, eram repletas. Jesus mesmo falava já que nos últimos tempos viriam tempos difíceis, aonde muitos viriam dizendo, eis o Cristo aqui, eis o Cristo acolá, e Jesus dizia assim, calma, não sigais eles, porque são enganadores. Então, na verdade, a gente está vivendo hoje, muita gente sabe, nós vivemos tempos que até uma pessoa do mundo sabe hoje que a gente está vivendo o fim dos tempos. Porque o próprio mundo hoje arde. Tá assim, há um clamor no mundo por justiça, há um clamor no mundo por verdade. Né? Então a gente sabe que hoje as pessoas mesmo já não aguentam mais, muitas vezes, o mundo do jeito que está. Tem gente que quer dizer até que esse mundo é o inferno. Tem gente que já compara, né, pastor, esse mundo como se fosse o inferno. Então a gente sabe a importância que tem hoje as pessoas estudarem esse livro. Claro que tem pessoas até que vêm para a fé. Eu vou ser bem franco para ti que está vendo hoje essa live. Nisso, tem gente que vem para a fé. Momento, Deus, né, vai usar muito para que mais pessoas vêm para a fé por curiosidade. Assim, eu quero conhecer mais o livro. Eu quero entender o que vai acontecer. Eu vou dizer por quê. Lá por volta de 1500 e pouco surgiu um homem chamado Nostradamus. E muita gente acredita em Nostradamus hoje. Muita gente pega as centúrias de Nostradamus e acredita, porque tem relações conexas com o que está acontecendo hoje. Nostradamus foi um homem que viveu deliberadamente, ele era um cara estudioso. Ele tinha um conhecimento de astronomia, tinha um conhecimento de alquimia, ele tinha um conhecimento forte de muitas coisas. E ele viveu realmente e trouxe muitas coisas que chamou atenção, até hoje chamam. As pessoas buscam isso. Né? As pessoas são curiosas para saber mapa astral,
para saber horóscopo, agora, não é verdade? Sim. As pessoas querem saber o futuro. Tem gente até que procura uma cartomante, tem gente que procura qualquer pessoa para enxergar o futuro. Mas o livro de Apocalipse, ele não é um livro que revela de modo claro, ele está todo codificado. É importante que se diga que todo livro tem uma linguagem extremamente figurativa. Sim. Né? Até mesmo os 4 cavaleiros, que são os 4 primeiros selos do Apocalipse, ele tem uma linguagem figurativa. Apesar de que quando tu começa a estudar com revelação, tu começa a entender. E é isso que nós queremos trazer para ti, de uma forma clara. E até vamos colocar aqui, a bem da verdade, que o nosso conhecimento teológico, ele contempla a multiplicidade das linhas doutrinárias. Nós não queremos aqui dizer assim, ó, nós estamos com a certeza total, nós estamos totalmente certos e os outros todos são errados. De forma alguma. Nós temos uma forma de interpretar o livro calcado em evidências e fatos. Respeitamos aqueles que pensam diferente. Já há uma ideia de consenso em relação a muita coisa, em relação à doutrina das igrejas batistas, Assembleia de Deus, da própria Igreja Católica Romana, que interpreta o livro de uma outra forma. Aliás, não se fala muito em Apocalipse dentro da relação católica, mas da relação protestante, o livro é mais estudado. Os batistas estudam bastante esse conceito. Alguma questão que alguém está levantando aqui, pastor? Não, pode pessoal, trazer, né? Até gostaria de falar que a gente está no início ainda, né? Estamos fazendo assim uma prévia de tudo para situar todos vocês que estão aqui participando dessa live. Isso é super importante. Mais pessoas estão entrando, então a gente está realmente agora abordando o Apocalipse, da onde veio essa revelação, porque é um livro sobre a revelação dos fins dos tempos. Então é importante a gente ter a noção do que se trata essa revelação que o Senhor traz para nós. Não é uma revelação de qualquer livro, é uma revelação da palavra do Senhor, do próprio Deus. É importante dizer que ela tem um porquê. Fundamentalmente ela tem um porquê. Sempre quando Deus antevém uma situação, existe um propósito. Aliás, tudo para Deus tem um propósito. Então a revelação foi deixada com um propósito. Qual o propósito? Que a igreja não fosse tomada de surpresa quando Jesus voltasse. Isso mesmo. Os sinais que estão acontecendo hoje, realmente, eu tenho certeza que tu que estás vendo essa live hoje, não há quem no mundo hoje não diga que todo mundo está perplexo. Todo mundo ficou chocado com esse vírus. Sim. Porque esse vírus aterrou todo mundo, ele nivelou as pessoas. Não adianta o cara que é rico, milionário, ele ficou na mesma situação do pobre. Não há diferença entre isso. A única diferença é que ele pode dizer que tem as suas prateleiras, a sua despensa cheia. Mas hoje o seu dinheiro não pode fazer com que ele esteja liberado de fazer coisas. Ele continua ainda numa situação de dificuldades, assim como todos. Ele tem que se cuidar tanto quanto a pessoa mais... Aliás, eu posso dizer que tem se dito muito, né? Que a pessoa mais, assim, de uma condição de vida menor, hoje em dia lá na Cracolândia até agora não soube ninguém que pegou o vírus. As pessoas pobres hoje têm sido menos atingidas em alguns graus do que os mais ricos. Aliás, até, só a notícia só pega os ricos e aqueles que têm dinheiro. A gente vê lá pela Itália mesmo. Aliás, o terceiro mundo não tem sido tão atingido quanto o mundo antigo, né? Que é a Europa. A Europa tem, agora os Estados Unidos também vem sendo atingido, mas é importante também que se diga que quem está sendo mais atingido são os países frios, onde tem as temperaturas mais baixas. A gente sabe também disso, mas a gente sabe que essa pandemia é extremamente séria e nós temos que ter, já vamos fazer a relação em seguida quanto a isso. Vamos lá, Isa. A Daniela Moro pergunta aqui, se o momento que nós estamos vivendo tem relação com esse livro, no caso o livro do Apocalipse? Total. Eu não sei se ela está falando do livro do Apocalipse ou se é o livro que está na frente do trono. Não, é o livro do Apocalipse, né? Totalmente, aliás, os 7 selos contêm a revelação de fatos que agora, já em seguida, eu vou começar a abordar de modo mais detalhado, tá bom? Então, já em seguida, vamos começar a abordar os 7 selos de uma forma mais detalhada. Importante que se diga que nós temos já, e vamos estar com a graça de Deus, vai poder estudar esse livro, vai ter tanto por e-book, enfim, você vai poder estudar o livro de uma forma clara, capítulo por capítulo. Importante que se diga. Você quer ter um conhecimento mais preciso, você vai poder estudar o livro. É importante. Ela está perguntando do livro do Apocalipse mesmo. Se os fatos que estão acontecendo agora têm ligação com... Sem dúvida. Total ligação. Já eu vou estar falando minuciosamente sobre cada item, cada um dos selos de modo bem específico, né? Outra pergunta, pastor, que estão fazendo
Sobre as 7 igrejas. Para quem que foi escrito o livro? Foi para as igrejas, e quem eram essas igrejas? Qual a noção dessas igrejas assim, do início? Né? Não, é importante dizer que cada igreja tem uma representação também figurativa. Paulo escreve, aliás, João escreve uma carta para o anjo da igreja, e cada igreja, especificamente uma localidade. Outra coisa importante, as igrejas eram das localidades. São 7 igrejas específicas de localidades diferentes, e cada uma delas apresentam qualidades e defeitos peculiares. Então, desde a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, até a igreja de Laodiceia, cada uma tem uma característica. O livro começa com essas igrejas? Ele começa apontando para 7 igrejas. Certo. Agora, a carta revela para 7 igrejas, né? E depois diz o que vai acontecer para toda a extensão da igreja que persevera. Né? Então, aliás, eu posso dizer uma coisa importante. Existe uma corrente doutrinária que diz que cada igreja era de um período. Então, a igreja de Éfeso a igreja que começou em Cristo com a descida do Espírito Santo, né, ali em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, quando desce o Espírito Santo, começa a igreja de Cristo. Então, quando ele sai em porta fora pregando, e multidões vão se convertendo. Quase 3.000 pessoas se convertem já na primeira pregação de Pedro e os demais apóstolos. Aliás, os demais apóstolos, né? Todos eles vão se convertendo, multidões vão se convertendo. Depois, quando Paulo é chamado também, em Atos capítulo 9, na ilha de Patmos, ao caminho de Damasco, começam a se converter milhares de pessoas também. Gentios vão se convertendo, e a igreja cresce avassaladoramente, a igreja vai crescendo tremendamente. A igreja que não dependia de sedes, importante que se diga. A igreja primitiva não dependia de espaço físico. Eles não tinham templos. As casas eram os locais de reunião. Muitas vezes, os primeiros séculos foram de perseguição tremenda da igreja. Até o 4º século, quando então Constantino se converte, supostamente, e ele oficializa o cristianismo como religião oficial de Roma. E aí começa a chamada Igreja Católica Romana, no 4º século. Mas até então havia uma perseguição generalizada aos cristãos. Né? Houveram martírios de todo tipo. Os cristãos eram queimados vivos. Se testemunhassem que eram seguidores de Cristo, eles eram mortos. Então isso aconteceu na igreja primitiva. Eles foram provados tendo que passar pela morte. E foram martirizados exatamente por testemunharem a Cristo. O que acontece? A igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, ela é a representação da igreja num todo de hoje. É a expressão de uma igreja muitas vezes morna, é a expressão de uma igreja hoje que guarda a palavra, mas permite que hajam doutrinas falsas, é a expressão de uma igreja que guarda o amor, mas também não tem práticas de boas obras, é igrejas que não testemunham a Cristo da forma como devem testemunhar, é igrejas que deixam dominar por sistemas de doutrinas que hoje são pagãs no meio da igreja. Essa é a igreja de hoje, é uma igreja confusa, mas é uma igreja onde o Espírito Santo atua também, onde o Espírito Santo vai aperfeiçoando e purificando aqueles que são santos, aqueles que estão buscando realmente a santidade. Então quem realmente busca, vai alcançando a verdade. E é para esses que a mensagem ela tem que fazer ressonância e levar realmente a pessoa a crescer e ser edificada. Agora preste atenção nesse ponto. Então nós cremos que a mensagem das 7 igrejas ela não é sequencial. Nós cremos que hoje nós vivemos em todo lugar do mundo, existem igrejas que expressam a igreja de Éfeso, tem expressões do mundo que expressam a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, a igreja de Laodiceia, né, a igreja de Sardes e assim por diante. Todas as igrejas do Apocalipse hoje estão expressas hoje em vários locais do mundo. São expressões da igreja, que compõem o todo da igreja que hoje confessa Jesus. E é importante que se diga que não há igreja, entre aspas, perfeita. A igreja está sendo aperfeiçoada. E aquele que segue a Jesus, ele faz parte desse corpo que é aperfeiçoado. Ok? Vamos lá então. Vamos lá. Vamos para o primeiro selo do Apocalipse, né? Não vai passar na TV, não sei. É difícil aqui agora, porque nós estamos transmitindo aqui também pelo Instagram. Meu filho está aqui nos ajudando. A gente vai agora então abordar exatamente o primeiro selo do Apocalipse, que está expresso na palavra, que é através do cavalo branco, está em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, a palavra começa a descrever quando então ele vê um cordeiro que abriu um dos 7 selos, e ouve então um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de um trovão. E ele diz, vem, de uma forma enfática. Então ele viu um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Presta bem atenção nisso que eu vou dizer agora. Existe uma corrente doutrinária hoje
que diz que esse cavalo branco, ele recebe um arco e não uma espada. Que ele recebe uma coroa e não diademas, como está lá em Apocalipse 20. Então eles relacionam ele como sendo a figura do anticristo. Mas existe uma corrente doutrinária que acredita que o cavalo branco é o cavalo da paz, e que é a manifestação do evangelho que começa a partir da descida do Espírito Santo, a palavra é pregada e esse cavaleiro sai vencendo para vencer. Então existem duas formas de interpretação do cavalo do primeiro selo já. Alguns interpretam que é a figura do anticristo, que surge exatamente agora, e nós vamos já falar sobre isso. É os tempos que nós estamos vivendo. O anticristo vem num prefácio para exatamente mais adiante levantar a figura da besta, que é outra coisa. Mas é importante que se diga, o primeiro selo do Apocalipse, então, é a expressão do cavalo branco, que para nós, no nosso entendimento, é a figura, e existe assim, até vou dizer aqui para ti, a Igreja Adventista do Sétimo Dia também interpreta que é Jesus, e outras igrejas também interpretam que é Jesus. Mas existem aqueles que interpretam que é a figura do anticristo. Respeitamos aqueles que interpretam diferente. O que importa é que tu sabe que a figura do cavalo branco, para nós, já vem passando. Aliás, para nós que entendemos que é Cristo, vem há 2000 anos. Porque quando Jesus entrega o livro da revelação para João, ele diz, escreve, pois, as coisas que em breve vão acontecer. Então, em breve já era o tempo ali que estava começando. O cavaleiro branco passando, espalhando o evangelho, trazendo a salvação a muitos corações. Em seguida, e é curto esse espaço, já em seguida ele já fala no versículo 3, que abre o segundo selo. O primeiro selo, então, é a manifestação do cavalo branco, que saiu vencendo para vencer. Ele tem um arco na mão e tem uma coroa em sua cabeça. Alguns atribuem que esse arco é um arco para ele também aterrar com flechas as pessoas. E também a coroa é o símbolo, segundo alguns, até é importante fazer uma relação, alguns já estão fazendo, o vírus corona, na raiz dele é coroa. Então eles estão dizendo que a pessoa que vai liderar agora, vai ser tratado no acordo de paz sobre a terra, que a ONU vai nomear uma liderança mundial, ele vai receber como se fosse uma coroa para coordenar a grande paz mundial. E ele vai coordenar por 3 anos e meio. Então isso é um fato que já está sendo apregoado. A palavra de Deus enaltece isso no livro de Daniel, capítulo 9. Então o livro do Apocalipse ele também se linka com a profecia de Daniel no capítulo 9, quando fala exatamente também do acordo de paz que seria feito em 3 anos e meio, 1260 dias, esse acordo seria quebrado. Essa grande liderança mundial que está sendo adiada já saiu nos jornais, né? Já há uma previsão de encontro. Aliás, eu posso dizer para você sobre isso, e aqui é o prefácio que eu faço no primeiro selo já. Dia 14 de maio havia sido nomeado, já havia sido, aliás, pré-datado, a data onde o Papa Francisco ele chamou para um encontro, ele chamou lideranças mundiais. Isso antes de acontecer essa pandemia, essa data já estava selecionada, já 14 de maio. Aliás, é a data dos 72 anos da comemoração do território de Israel. E ele chamaria a liderança de Israel, Benjamin Netanyahu, e também chamaria a liderança palestina para promover ali o grande encontro de paz e também o grande encontro de uma educação unificada. Na verdade, a grande educação unificada é um encontro que o Papa está promovendo para o mundo inteiro em ligação com a ONU, para que haja uma educação uniforme em todo o mundo. Nessa data, nós estamos de olhos abertos, porque está para ser anunciado que o mundo, aliás, já vem sido anunciado há muito tempo, que o mundo precisa ter uma liderança única, um comércio único, que deve ter uma centralização de poder, onde as nações, e eu quero chamar a tua atenção para esse detalhe, as nações vão ter um poder limitado sobre si. A ONU aumenta o seu poder e a liderança da ONU vai ser capaz de destituir ou de remover ou de fazer acontecer aonde ela quiser os seus comandos, através da grande liderança mundial. Olha, está se falando muito na Amazônia, você lembra disso? Você lembra o que aconteceu há pouco tempo, antes de acontecer a pandemia do vírus, o problema todo da Amazônia, da queimada na Amazônia? E o que se dizia já? Que eles têm um projeto, a ONU tem um projeto de internacionalização da Amazônia. Por exemplo, isso quem encamparia a ONU? Por uma frente mundial de governo. Então isso tudo está para acontecer. E nós já estamos sabendo que vai acontecer. E não tem como mudar isso. Isso vai acontecer. O que a igreja tem que estar é de olho aberto, sabendo quando acontecer isso. Então já se fala hoje em expressões que estão sendo aventadas. E se você for pesquisar hoje, se fala, Emmanuel Macron, por exemplo, está no 3º ano de governo dele na França. Tem mais um ano.
Ele é apontado hoje como uma das principais expressões de paz hoje nas regiões de conflito. Ele está sendo alardeado. A ONU tem ele hoje como a liderança de maior expressão. E o Papa Francisco chamou ele para ser um dos mediadores desse encontro. Vai estar presente nessa reunião. Independente de seu prestígio na França ter caído, mas existe uma corrente por trás disso. E só o tempo agora é que vai mostrar. Hoje para muitos pode parecer algo, é bobagem, né? É teoria da conspiração, pode caçoar, mas é a verdade. E só o tempo vai mostrar isso. Tá? Então a relação toda do anticristo, ele vai se levantar. Pode ser na expressão do primeiro selo, Jesus saiu vencendo para vencer, mas o anticristo está para se levantar agora e a gente vai chegar lá já já. Tá bom? Esse cavalo, então, branco, Jesus sai para vencer, é o momento que ele espalha toda a palavra dele pela humanidade até hoje, é isso? Isso, o evangelho será pregado em todas as nações. Né, como tu sempre fala. Cavalo sempre foi usado como instrumento de guerra, é o maior instrumento de guerra e também de vitória. Outra coisa importante, o cavalo branco no exército, ele só é usado pelos generais. É o mais alto comando, a mais alta patente que usava o cavalo branco. Por isso é o cavalo branco. Saiu vencendo para vencer. O segundo cavaleiro visto no Apocalipse está no texto de Apocalipse capítulo 6, versículo 3, quando diz que, quando abriu o selo, ele ouviu o ser vivente dizendo, vem. Importante dizer de novo que quem chama os cavalos são os seres viventes. Então esses cavalos não são provenientes do demônio, do diabo. Importante que eles vêm da parte de Deus. Né? O que João vê no momento em que Jesus pega o livro, que ele abre o livro e vai fazer essa revelação toda? Existem 4 seres viventes naquele cenário e cada ser vivente chama um cavalo. Isso é muito importante. São seres viventes, realmente seres diferentes. Que tem atribuições diferentes. Isso, cada um diferente. Os seres viventes aparecem no Apocalipse, capítulo 4 de Apocalipse, descreve a figura de cada ser vivente, que aliás é uma figura difícil de expressar. Tipo de Daniel. João vê, exatamente, você imagina João vendo um ser que ele não consegue definir, então ele chama ser vivente. Ele não consegue dizer, ele só diz assim, um é semelhante a um cordeiro, um outro é semelhante a um leão, o outro é semelhante a um rosto de homem, né, e o outro é semelhante a uma águia. Ele não consegue definir direito a expressão, né, de como ele está vendo, porque não tem, só diz que tem 3 pares de asas, ele cita que e tem olhos por toda parte. Você vai dizer, mas que figura é essa? É difícil, não tem nem como desenhar um ser desse. É difícil entender isso de um modo literal. Por isso essa linguagem é figurativa. Mas o importante que se diga é que João tem a visão. E que João diz que cada um deles é que, com uma voz de trovão, chama e os selos dos cavalos vêm. O segundo cavaleiro, então, aqui a Bíblia diz no texto de Apocalipse 6,4, é um cavalo vermelho. E o cavalo vermelho vem trazendo guerras sobre a terra. E as guerras vieram ao longo já da história da humanidade, sempre aconteceram grandes embates, grandes combates, onde centenas de milhares de pessoas morreram. Nós tivemos na nossa história chamadas 2 grandes guerras mundiais. Nelas, milhares e milhões de pessoas morreram, perderam a vida, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda. Mas é importante que se diga que todo mundo hoje em dia tem a ideia da Terceira Grande Guerra Mundial. Posso até dizer que até quem não é crente já espera que aconteça esse tipo de fato. Muita gente falava na Guerra Fria, né, que aconteceu e vem acontecendo desde a década de 60 entre Estados Unidos e Rússia, mas a antiga União Soviética, mas a gente sabe que essa guerra hoje se estende de uma outra forma. Para quem hoje estuda mais, consegue entender que ela, de uma certa maneira, ela já está acontecendo. É uma guerra pelo poder econômico mundial, é uma guerra pelo poder das comunicações mundial, é uma guerra para ver quem faz a maior tecnologia espacial e assim por diante. É guerra de comunicações, é guerra de tudo. O homem vive hoje no meio de uma guerra e quem sofre tudo isso, o efeito, são os civis. É o ser humano, de modo geral, no planeta que paga o preço pela busca do poder do próprio homem. Aliás, isso sempre aconteceu ao longo da história. O homem cada vez mais busca o poder. Ele quer o trono. É importante que isso aconteceu desde o livro, quando começa a descrever a Bíblia, quando Satanás ele quer ocupar o trono de Deus. É importante que se diga isso, que ele vai estudando, vai pegando o livro aqui, eu estou falando do cavalo vermelho, é o segundo selo do Apocalipse. O cavalo vermelho, então, vem trazer guerra sobre a terra, fazendo com que os homens se matem uns aos outros. E a gente sabe que isso tem acontecido ainda hoje. Mas um fato importante dizer também, pastor, é que os selos
Não é assim, ó, aconteceu um, acabou, agora acontece o outro. Exatamente a ideia do cavalo, ele dá a ideia de que ele vem, passa e ele continua em movimento. O cavalo é algo em movimento. Então não é assim, passou o cavalo branco e acabou, ele foi descansar. Não, ele continua passando. Até hoje, Jesus vem trazendo vitória àquele que vence pela palavra. O cavalo vermelho foi os homens se matassem uns aos outros. Até hoje isso vem acontecendo. E assim por diante. E vem acontecendo sobre toda a face da terra. Nação contra nação, né? Povo contra povo, e assim vai indo. Pessoas que se matam por nada. Os assassinatos, os homicídios que acontecem por nada. Você diz, mas por que matou? É o cavalo vermelho que está passando. Ali você vai entender já já, não é o cavalo, o quarto cavalo que é a morte, o cavalo amarelo, nós estamos no cavalo vermelho, que é fazendo com que houvesse guerra, conflito entre as nações. Tá bom? Terceiro selo do Apocalipse é o cavalo preto. Interessante que se diz que o cavalo preto, ele representa trevas, é a obscuridade. Posso dizer que é quando as pessoas não enxergam mais as coisas direito. Esse cavaleiro traz o seu cavaleiro na mão uma balança. E a balança representa o equilíbrio. Na verdade, ele traz a balança para representar que a terra entra em desequilíbrio. E diz a palavra aqui no Apocalipse capítulo 6, no versículo 6, ele viu como que a voz de do meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 dinário, e 3 medidas de cevada por 1 dinário, e não danifiques nem o azeite nem o vinho. O que ele está querendo dizer aqui? Presta bem atenção nisso. Ele está querendo dizer que vai haver uma crise econômica. O cavalo preto é um marco de uma crise econômica como nunca foi vista. E eu vou dizer um pouco mais forte ainda, que vai faltar comida. Vai faltar alimento no mundo. Olha, eu não preciso dizer para você que está agora acompanhando essa live, que já tem faltado alimento, por exemplo, na África. Tem pessoas que morrem todo ano, os dados estatísticos morrem centenas de milhares de pessoas por falta de alimento na África. Claro que em outros países do mundo, que tem mais uma condição de vida melhor, isso não acontece. Mas na África, ainda existem pessoas que morrem por subnutrição, por falta de alimento. Então, nós temos que entender que esse cavalo preto continua passando ainda. Porém, a Bíblia enfatiza que no final dos tempos, haveria uma crise tão grande, presta atenção que isso é importante aqui, ele cita um dado. Ele diz assim, ó, que quando chega o momento disso acontecer, vai ser comercializada uma medida de trigo por 1 dinário e 3 medidas de cevada por 1 dinário. Só para você ter uma ideia, significa dizer que há um desequilíbrio tão grande que é como se você fosse comprar 1 quilo de farinha e pagasse um valor X, você vai ter que pagar 8x. Se comprava naquela época 8 quilos de cevada por 1 dinário. Aqui vai se comprar só um ciclo. Você entende isso? Então vai haver uma crise excomunal de falta de alimento. Quem tem um pouco mais de recurso, a gente já sabe o que vai acontecer. Os que têm mais recursos vão estocar alimentos. Os que não têm vão passar fome. Então o advento desse cavalo preto marca sobre a terra a falta de alimento. É isso que acontece, pastor. Falta de alimento, uma crise excomunal. A parte final do versículo diz assim, ó, porém não danifiques nem o azeite e nem o vinho. Importante relação que se faz aqui, que todos os cavalos estão passando na relação do mundo. Significa dizer que a igreja está aqui. A igreja de Cristo, aquele que confessa Jesus, está dentro dessa relação. Ou seja, é como as pragas que estavam no Egito. A igreja estava ali naquela situação. Então, quando diz assim, não danifiques nem o azeite nem o vinho, o que representa para nós o azeite? Representa a unção do Espírito. Não toca naqueles que têm a unção do Espírito. Outra coisa que ele também representa o milagre feito lá em Elias, quando Elias multiplica o óleo da botija da viúva, ele diz assim, ó, ali houve abundância e prosperidade. Quer dizer também, e também nas bodas de Canaã, quando Jesus também faz com que os noivos que tinham acabado o vinho, eles recebam vinho. E o vinho também é o milagre da prosperidade. Importante dizer que para aquele que está em Cristo, nós cremos, pela palavra, que esse vai continuar sendo próspero. Mesmo que venha a crise, Deus vai prover milagrosamente para o seu eleito o provimento. Para que não falte, né? Aliás, eu posso dizer que aquele que estiver em Cristo vai poder, sim, ajudar as pessoas que não têm. Vai testemunhar a glória de Deus exatamente porque ele vai ter o proveito, né? É que nem quando Isaac cavava os poços, ele achava água. Ninguém tinha água, mas quando Isaac cavava o poço, ele achava água, né? Jacó também, lá no Antigo Testamento. Deus vai dar o provimento. Por que isso? Porque Deus prometeu a Abraão que a nação dele prosperaria.
E nós somos primos da nação eleita, que é a nação de Israel, e nós, por sermos assim chamados primos, irmãos dos nossos judeus, nós podemos dizer que nós também herdamos as promessas que estão em Abraão, né? O quarto selo do Apocalipse, eu estou no quarto selo agora, é o cavalo amarelo. O cavalo amarelo é visto no Apocalipse capítulo 6, versículo 7. Você pode ler na sua Bíblia. Quando fala assim, ó, quando o cavaleiro abriu o quarto selo, aliás, ele ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. Ele olhou, então, eis que viu um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, e este sentado nele chamado morte. É isso mesmo. E ele tinha, aqui diz assim, e o inferno estava seguindo ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com mortandades e por meio de bestas feras. Importante aqui dizer que esse cavalo amarelo já veio também há algum tempo sobre a humanidade. Há estudos que comprovam que as pestes que aconteceram tanto na Europa em 1655, tanto depois em 1762, na Inglaterra, quando metade da Europa quase foi dizimada pela peste bubônica, e assim por diante, as pestes sempre aconteceram, a febre amarela, né, e outras tantas pestilências aconteceram, todas elas são advento do cavalo amarelo. Posso dizer bem que o tsunami que aconteceu na Indonésia em 2005, marcou também ali a destruição de mais de 300, a morte de 300 mil vidas foram ceifadas. E posso dizer que todas as grandes mortandades é como o cavalo amarelo passando e ceifando vidas, em grande escala. Nós temos aqui dito que a quarta parte da humanidade foi ceifada, através do advento do cavalo amarelo. A partir daqui, então, os 4 primeiros selos marcam esses 4 movimentos que Deus coloca sobre o planeta, de seres que vêm para trazer o juízo de Deus. Então é importante que se diga que os 4 cavaleiros, eles estão trazendo o juízo de Deus sobre a terra. E já começaram. Quando Deus envia Jesus, quando Deus envia o cavalo vermelho, depois o cavalo preto e depois o cavalo amarelo, são expressões, nos 4 primeiros selos, do juízo de Deus sobre a terra. Deus já vem executando isso. É que o tempo de Deus não é o mesmo tempo do homem. O tempo do homem é o tempo natural, é o nosso cronos, assim chamado no grego. Mas para Deus é o kairos. E o kairos é o tempo de Deus, são tempos diferentes. Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã. Deus, eu posso dizer a palavra, ele é um presente contínuo. Ele é atemporal, né? Mas nós temos que ter um entendimento pleno daquilo que a palavra elucida sobre isso. Porque agora, no 5º selo, vai ter o advérbio do tempo. Essa locução de tempo aparece de uma forma bem importante. Olha só o que acontece no 5º selo. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 até o versículo 11. Olha só. Quando ele abriu o 5º selo, ele viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam eles em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano, Senhor e Deus, santo e verdadeiro, que não julgas e nem vingas o sangue daqueles que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e que eles disseram que repousassem ainda por mais algum tempo, por pouco tempo, até quando se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos, que iam ser mortos também, igualmente como eles foram. Chama a tua atenção aqui para um detalhe. Primeiro, as almas daqueles que tinham sido mortos, as almas estavam acordadas, não estavam dormindo. Então a ideia de repouso que muitos têm, o cara descansou, a pessoa morreu e descansou, vai dormir até Jesus voltar. Querido, isso é uma visão que algumas doutrinas têm claramente, que as pessoas quando morrem, dormem. Nós entendemos claramente que uma pessoa quando morre, ela desencarna desse plano, ela passa o portal, vai para a mansão dos mortos. E aqui está expresso que as almas estão vivas debaixo do altar de Deus. E eles estão lá esperando, acordados, e estão clamando, né, para que seja feita a justiça total. E aqueles que morreram sem Cristo, para onde foram? Segundo a palavra, eles já estão presos em correntes, assim como quando Jesus morreu na sexta-feira, quando foi crucificado, ele desceu à mansão dos mortos e pregou, diz a palavra lá em 1 Pedro, para aqueles que estavam presos lá em correntes eternas. Então nós entendemos claramente que tanto aqueles que já morreram estão atormentados sem Cristo,
atormentados hoje naquilo que se chama inferno, quanto aqueles que já morreram em Cristo estão aguardando, num tempo totalmente de Deus, no Kairos, o tempo se consumar. E Jesus, então, buscar a sua igreja e tê-la convosco, e enfim, e acontecer todo o plano da redenção. Mas aqui é importante dizer que essas almas estão clamando. Jesus, eles estão clamando, Deus, até quando não vingas? O sangue derramado. E eles dizem assim, dão uma vestidura branca para eles e dizem assim, esperem mais um tempo, até que se cumpra o número de todos aqueles que vão também ser mortos, assim como vocês foram. E eles ficam lá repousando, e entram em repouso. E repouso quer dizer que nem sempre repouso é dormir. Eu posso estar repousado, parado, à espera, eu estou em repouso, mas necessariamente não preciso estar dormindo. Ou seja, a pessoa pode estar acordada. Quando diz desperta, tu que dormes, a linguagem pode ser figurativa. Eu posso estar acordado e estar dormindo ao mesmo tempo. Uma pessoa hoje em dia, você pode dizer, poxa, tu está dormindo? Quer dizer, tu não está prestando atenção. Você entende isso? Tem muita gente dormindo hoje acordada. Não presta atenção, é como se estivesse dormindo. Então eu quero dizer que a ideia, a palavra mesmo no grego, ela dá a ideia de repouso como alguém que está em inércia e não alguém que está dormindo. É importante que se diga esse detalhe. Bom, eu estou falando do quinto selo então para ti. O quinto selo acontece num plano espiritual. E assim que podem existir perguntas, questões, eu vou dizer, pode deixar aí no teu comentário, na medida possível, assim que terminar agora o sexto selo, eu vou fazer uma pausa, pode escrever o teu comentário, perguntar o que tu quiseres, tá bom? Olha só o sexto selo agora. Uma coisa importante para quem está entrando agora, entrou há pouco, né? Que nós estamos falando sobre Apocalipse, o livro de Apocalipse nessa noite. O pastor está nos trazendo todo entendimento desse livro. E é um livro que foi dado para o apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, tipo 90 anos a 100 anos ele estava ali. E essa revelação foi dada para ele, uma visão aberta. Ele tinha isso. Ele tinha, isso. Claro, sim. Não, é que parecia que ele ficou no meio. Ele tinha, ele tinha uma idade já elevada. Quando né? ele estava preso na ilha É importante de dizer que ele Patmos. foi... E ali que Deus trouxe a revelação desse livro. E esse entendimento é o que o Senhor está trazendo nessa noite através da vida do pastor. Então, para você que está estudando agora esse livro com a gente, eu estou trazendo uma revelação dos 7 primeiros selos do Apocalipse, que muita gente pergunta hoje, até para dizer, para abordar, eu estou falando do tema contemporâneo, para você entender o que a Bíblia diz sobre aonde se encaixa talvez o coronavírus. Primeiro é importante fazer a relação de novo para ti, o corona, ele aterrou a humanidade inteira, o planeta inteiro hoje, cada lugar do mundo hoje está vivendo uma quarentena, tá, de uma forma ou outra, afetou todo mundo. Estamos né? em quarentena. Todos os Olha, povos, línguas e nações chegou na África, sofreram esse impacto. Né? Então, realmente está fechando o ciclo, né? É importante se diga então que o sexto selo, como nós falamos dos 4 primeiros 4 cavaleiros, é um cavalo branco, primeiro do Apocalipse, nós cremos Deus já manifestou ele, evidentemente, assim como o cavalo vermelho, que é o segundo cavaleiro do Apocalipse, que são aqueles que vem trazendo as guerras, né? E vem trazendo também para que o homem se matasse um ao outro. E o terceiro cavaleiro, o cavalo preto, que traz o desequilíbrio sobre a terra, a obscuridade, as pessoas não enxergam direito as coisas e há uma crise de fome, há uma crise de alimento sobre a face da terra. O quarto cavaleiro é o cavalo amarelo, é o cavalo que vem trazendo a morte e o inferno, ou seja, vem trazendo o inferno. Ele ceifa e as vidas vão sendo ceifadas, vão sendo levadas todas já para o próprio lugar, aquele a qual as pessoas já são mortas e já são colocadas naquele local chamado inferno, aqueles que morrem sem Cristo. Então é importante dizer, e o quinto selo, as almas estão já debaixo do altar de Abraão, e estão clamando para Deus, Senhor, vingas nossa morte. E o Senhor diz para que eles esperem mais um pouco de tempo, até que se complete o número dos eleitos, que também seriam mortos, assim como eles foram, por causa do testemunho de Cristo. Aí vem o sexto selo. Então agora te prepara aí, que agora entra o sexto selo, querido. É esse o selo que nós estamos hoje. Nós cremos, e agora então eu digo aqui, posicionando para ti que está com a gente, hoje nós temos aqui uma turma abençoada, cerca de 70 pessoas estão participando da nossa live. A Igreja de Cristo hoje crê que está vivendo, na sua grande parte, o sexto selo do Apocalipse. É isso mesmo. Para nós hoje, o tempo cronológico para nós, pela palavra profética, nós, igreja, vivemos hoje o sexto selo do Apocalipse. Mas qual é o selo? Já aconteceu? Não, exatamente é esse. Nós estamos esperando que se cumpra o sexto selo. E eu vou dizer para ti aqui, presta atenção agora.
Eu vou dizer para ti sem medo de errar, não quero ser profeta do Apocalipse para dizer as coisas negativas, dizer, olha, bababá, te alerta, mas eu vou falar aqui alguns sinais que são bíblicos e eu preciso dizer para ti. Tá? Alguns que estudaram a história hoje da nossa vida, do ser humano, eles presenciam os sinais que acontecem no sexto selo. O sexto selo marca 4 acontecimentos pontuais. Está expresso no livro Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 12. Olha só. Ele veio então quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Primeira coisa, grande terremoto. Muita gente diz aqui que já aconteceu lá em 1754, na Europa. Lisboa foi destruída por um terremoto. Mais de 76 mil pessoas morreram naquele terremoto. Houve incêndios por quase toda a região de Lisboa, Portugal. Queimou grande parte de outros países da Europa. Isso é relatado nos livros de história. Mas esse acontecimento aqui, para nós, é de uma magnitude maior do que essa. Por quê? Porque a Bíblia diz mais adiante que o sol se tornaria negro. Também alguns dizem que em 1700 e alguma coisa, o sol ficou vermelho como nunca antes. Tem relatos disso na história. Você vai encontrar isso e pesquisar. Então, primeiro, é um grande terremoto. Segundo, o Sol fica vermelho. Alguns dizem que é pelo alinhamento dos planetas. Importante dizer, a Lua fica como sangue. Está aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada pelo vento forte. Deixa cair os seus frutos verdes. Olha só que interessante. Essa queda de meteoros aqui, expressa em Apocalipse, capítulo 6, versículo 13, alguns dizem que aconteceu em 1799, no hemisfério norte, caiu uma chuva de meteoros que durante cerca de 15 minutos ficou dia. Em 1799, há relatos históricos que em 1799, isso é importante dizer que é um cometa que passa pela Terra de 33 em 33 anos, não é o Halley não. O cometa de Halley passa de 86 em 86. Esse aqui passa de 33 em 33 anos. É o cometa Temple, agora não me recordo o sobrenome dele. A Tylet, Temple Tylet. Esse cometa passa de 33 em 33 anos. E quando ele passa, existe junto com ele uma chuva de meteoros. Isso acontece sempre. E ao longo da história foi relatada então a primeira em 1799, a segunda foi em 1833, a terceira em 1866, depois 1899, depois 1932, 1965. Todos esses dados hoje são históricos. Tem relatos astronômicos que comprovam essa chuva de meteoros, de uma magnitude expressiva. Não são poucos, são bastante fragmentos. A maior delas em 1833. Pois bem, se você for colocar cronologicamente de 1833, 1866, 1899, 1932, 1965, 1998 e depois de 1998, 2021. Então, 2021, o cometa novamente passa próximo desse cinturão da nossa órbita da Terra e traz de novo, segundo os astrônomos, esse é dado. Eu não estou aqui inventando isso, querido. Se você botar isso aí, você vai ver, né? Hoje os astrônomos têm isso, você vai ver. Então, em 2021, de novo, esse cometa passa próximo. Mas se eu digo próximo, não vai bater na Terra. Alguns aí estão dizendo, vai bater na Terra. Não. Mas o que alguns podem saber é que a chuva de meteoros pode acontecer. Essa chuva de meteoros está para acontecer. Assim como o grande terremoto. Então, o que a igreja hoje está esperando? Que esses 4 sinais aconteçam. Um grande terremoto vai mexer na placa tectônica, que vai haver com que haja uma dissipação de grande material vulcânico para a atmosfera, que vai causar, assim como quando os vulcões aqui no Chile entrou em erupção, simplesmente uma nuvem, a nuvem tóxica do vulcão, ela chegou até aqui o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e Paraná. Quando aconteceu a erupção do vulcão na Finlândia, também a nuvem do vulcão, ela também chegou à Europa, cobriu quase toda a Europa. Então, quando está falando aqui que essa placa tectônica vai mover, ela vai acontecer como aqui na costa da América do Sul, toda ela, a plataforma mexe a ponto de levantar mais de 50 metros uma placa da outra, como tem perto da cordilheira também.
Então você vai ver aqui na Chapada, que aliás, como tem na Chapada do litoral brasileiro, se você viaja de avião, você vê a Chapada toda ela, tem uma diferença de placa tectônica, por mais de 50 metros de altura, uma parte do topo da outra. Então quando nós olhamos isso, a gente consegue entender claramente que o que vai acontecer tem uma magnitude gigantesca. O grande terremoto, uma chuva de meteoros, a Lua, você vai enxergar uma bola imensa na atmosfera com uma cor avermelhada e uma chuva de meteoros caindo. São os 4 sinais. Eu acho que aqui eu falei, né? São os 4 sinais que eu falei. A chuva de meteoros, o Sol se torna como negro, né? O Sol fica não vai aparecer direito. As pessoas vão passar dias de escuridão na Terra. É o que vai acontecer devido ao terremoto que mexe nas crostas e vai morrer muita gente. O 6º selo marca a mortandade de muita gente. Aqui diz a palavra no Apocalipse 6,14, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. E então todos os montes e ilhas foram movidos seus lugares. Acontecem tsunamis de grande proporção. Os reis da terra, grandes e pequenos, ricos e pobres, poderosos e escravos e todos livres, se esconderam nas cavernas, penhascos e montes. Todo ser humano foi abalado. Não vai haver ninguém sobre o planeta que não vai sentir acontecer o 6º selo. Então o 6º selo tem uma magnitude de evento que vai ser incontestável. Só que quem não conhece a Bíblia não vai entender o que está acontecendo. Até vai dizer, é o fim do mundo. Aliás, como já se pensava que na virada do milênio ia acabar o mundo. Alguns pensavam isso. Mas se as pessoas não acreditam no livro do Apocalipse, é como eu disse lá no início da nossa live, tem gente que acredita no livro de Nostradamus, e assim por diante, acredita em outros profetas aí, está cheio de agoreiro, falando, vai acontecer o fim, vai morrer não sei quem. Querido, eu estou falando da Bíblia. Eu não estou inventando isso, está aqui na palavra. Então o 6º selo marca um acontecimento de uma magnitude imensa, e ao mesmo tempo, marca também 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, que, claro, hoje em dia as tribos já se misturaram. A gente fala com os judeus, todos nós sabemos que os judeus hoje, eles têm só uma nação de Israel, mas não tem mais as divisões das tribos. Mas Deus sabe no coração de cada um, para nós, representativamente, esses 144 mil judeus são aqueles que creem em Cristo, os judeus messiânicos, pode ser. Os judeus que mantêm uma fé em Cristo. É uma linha de interpretação. Não há como nós dizer, é isso, nossa visão é essa. Hoje a nação judaica contempla hoje mais de 15 milhões e meio, 16 milhões de habitantes sobre a terra. Mas aqui fala em 144 mil judeus que vão ser eleitos. E 144 mil são recolhidos também. E aí sim, aqui no texto de Apocalipse, no capítulo 7, quero dizer para ti agora aqui, que está vendo essa live, e que acompanhou até agora com a gente esse estudo, fala a partir do versículo 9, do capítulo 7, que depois dessas coisas, eis que ele viu grande multidão, como ninguém poderia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Aqui, para nós, João contempla exatamente a chegada da igreja gloriosa de Cristo. Então, para nós, o arrebatamento da igreja acontece no 6º selo, querido. Aqui a igreja é tirada, você viu que já começou, o cataclisma já começou, nós estamos aqui, a igreja está aqui agora na terra, o vírus está aí, afetou todos. A igreja está aqui testemunhando a Cristo no meio da dificuldade, tal qual o povo de Deus estava lá no Egito, quando as 10 pragas passaram. Nós estamos aqui hoje presenciando o princípio das dores, mas nós vamos contemplar o arrebatamento, aqueles que estiverem vivos em Cristo, vão ter a oportunidade de testemunhar o nome do Senhor e serem arrebatados. E é importante que se dê, olha, hoje eu ouvi um pastor dizendo assim, olha, Jesus vai vir, o arrebatamento ele tem um caráter, assim como o relâmpago, diz em Mateus 24, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Relâmpago tem a velocidade da luz. Eu quero te dizer que o relâmpago tem a expressão vinda como relâmpago, quer dizer, na velocidade da luz. Então o arrebatamento se dá de um modo instantâneo. E assim o Senhor recolhe os seus. Ninguém enxerga nada. Ninguém consegue ver a luz na sua velocidade da sua velocidade imensa que é. Nós não podemos quantificar isso, não podemos captar a velocidade da luz. Assim vai ser o arrebatamento de cada um com o Senhor nos ares. Ninguém vai enxergar. A pessoa simplesmente vai ser tirada desse plano e levada para o plano junto com o Senhor. A igreja gloriosa vai ser arrebatada no 6º selo do Apocalipse. Essa é a nossa visão, querido.
Então, se você quer entender hoje, então qual é o selo que nós estamos? Mediante clara interpretação, nós hoje vivemos à espera do sexto selo. Por quê? Porque cremos que esse grande terremoto ainda não aconteceu. Que diz a palavra que o sol vai escurecer, devido à quantidade de poeira cósmica que vai acontecer, aliás, poeira cósmica, de cinzas, aliás, dos materiais das placas tectônicas que vão se mexer, muita lava vai sair, terremotos, aliás, tsunamis vão vir, enfim, um cataclisma generalizado. Isso vai acontecer, não aconteceu ainda. Mas a Bíblia diz que vai acontecer. Não sou eu que estou dizendo, querido. Só que se você, eu não quero ver acontecer isso. Não vai ter como não querer. Eu também não queria ver agora acontecer esse vírus sobre a Terra. Muita gente não queria ver muita coisa. Mas a Bíblia diz que vai acontecer. Então aquele que crê vai dizer, glória a Deus, eu sei que vai acontecer e eu quero estar preparado para isso. Porque a igreja vai ter que estar preparada para isso. A igreja, e Jesus deixou isso para a igreja estar preparada para o que ia acontecer. O propósito de nós estarmos aqui falando disso é para que a igreja se prepare para isso. Né? Para esses momentos, e todo aquele que está ouvindo possa crer no Senhor Jesus e poder ter esse acesso à eternidade. O Senhor realmente entrar no teu coração, fazer morada. E enfim, tu crer nas Escrituras. Exatamente. O Senhor faz um milagre tão forte quando nós começamos a ouvir a palavra dele. O Senhor mesmo gera fé no nosso coração. Importante se diga, né? E o pessoal está dizendo aqui que está adorando. Que legal, né? que legal. Está gostando muito, que é o que se precisa, está sendo muito esclarecedor. Legal. Né? Bacana. Então, hoje é Esse o nosso primeiro propósito. dia disso, É, porque o livro é muito... Eu até já vou dizer mais. denso, né? Eu vou chegar agora no 7º selo e eu vou chamar a tua atenção para esse detalhe. Nós já estávamos para fazer isso há muito tempo, meu filho, a gente tem conversado, de fazer transmissões, as gravações sobre aulas sobre Apocalipse. O povo conhece muito pouco hoje o livro da Revelação. Particularmente, eu tive a graça de estudar muito esse livro, minuciosamente. Como disse anteriormente, para ti que está agora aqui, nós não pontuamos situações de forma absoluta. Nós temos um entendimento. Respeitamos aquele que tem um pensamento. Eu penso assim, penso assado. Olha, nós podemos pensar de modo relativo. Porém, tem coisas que são absolutas. Ninguém pode negar o que está escrito. Jesus disse, vai acontecer isso. O que está escrito. E é imutável. E eu creio no que está escrito. E isso eu posso afirmar para você. Vai acontecer. O 6º selo, ainda, cronologicamente, não aconteceu. Um grande terremoto sobre a Terra. Como nunca aconteceu. Magnitude de mexer nas placas tectônicas. Aliás, eu posso até dizer aqui, hein? Você conhece um pouquinho e sabe que os cientistas estão avisando. Que até sabe até qual vai ser a placa. Existe uma falha na placa de St. Andrews, não é isso? St. Andrews, existe St. Andrews lá na Califórnia. O pessoal está sabendo já onde é que é. Os cientistas já sabem onde é que é a placa, onde vai mexer. E quando mexer na placa, querido, tsunami vai varrer. Estamos na iminência disso. Estamos na iminência disso. Quando acontecer, tu vai lembrar talvez, e eu espero que tu lembre desse estudo, vai dizer, aconteceu o 6º selo. Houve uma chuva de meteoros sobre a Terra como num clareou, as noites ficaram claras. Querido, tu vai dizer, meu Deus, o sol, você vai ver, vai ser divulgado nas redes sociais, o sol ficou preto durante 3 dias. Sabe o que aconteceu quando aconteceu esse terremoto lá que eu falei na Europa lá? A palavra diz que durante 3 dias o sol não brilhou, não tinha sol. A nuvem de poeira era tamanha na Europa, pesquisa isso. Por volta de 1754, a nuvem de poeira era tão densa que o sol não passava pela poeira que aconteceu da nuvem vulcânica. Então é isso que eu quero chamar a tua atenção, querido. Eu não estou aqui levantando uma suposição, é um fato. Morre vegetação. É isso, é importante dizer isso, a vegetação morre. Inverno nuclear. Chama-se inverno nuclear. A temperatura dá um efeito estufa, outra coisa. Em algumas situações, a poeira bloqueia e dá efeito estufa, porque há muita queimada, também queimam-se muitas árvores, e aí aquece a camada e CO2 concentra na atmosfera e a coisa fica muito feia. Aí você diz, mas eu não quero que isso aconteça, pastor. Mas eu não quero. Querido, o que tu tem que entender é que Jesus está avisando isso para aquele que crê. Para aquele que vier a crer, diga assim, eu quero aceitar Jesus, não por medo, mas eu quero abraçar a fé. E aí tu vai poder conhecer Jesus e saber que tu pode herdar as promessas. Eu não quero te convencer aqui pelo medo. Você diz, pastor, tudo que eu não queria agora é falar sobre isso. Mas eu sou obrigado a te alertar. Eu não fui chamado para falar coisinha boa, eu fui chamado para falar a verdade. Eu não fui chamado para agradar as pessoas, eu fui chamado para falar a verdade, querido. Aliás, hoje eu vi uma palavra, viu, Elis? Eu vi uma palavra sobre como surgiu aquela palavra da doce verdade
e a mentira, quer dizer, a mentira nua e crua, e a doce mentira e a verdade nua, né? Não, da verdade nua e a doce mentira. Eu ouvi essa historinha, achei muito legal, hein? Como contava, como surgiu a doce mentira e a verdade nua e crua. Eu achei bem interessante isso. Uma história muito legal que fala como é que surgiu, onde as pessoas foram sendo enganadas. Eu não quero que ninguém seja enganado. Aliás, esse foi o objetivo pela qual Deus deixou esse livro da revelação. Todo codificado, para que ninguém entendesse mesmo. E só pela revelação do Espírito Santo tu pudesse entender. Então, voltando para ti que está agora com a gente. Qual selo do Apocalipse a gente está vivendo? O 6º selo. Onde é que esse coronavírus entra nessa história? Ele entra no 4º selo do Apocalipse, com a morte vindo, com pestilências, morrendo. Se você for feito, nós temos um estudo, vamos passar depois para você, quantas mortes de peste aconteceram sobre a Terra já? Desde 94, desde 2002, 2004, 2007, 2013, né? O H1N1 e outros tantos antes dele, morreram centenas de milhares de pessoas. Esse coronavírus agora também causa um dano tremendo à humanidade, mas ainda não é o fim. Não, tem mais coisa pela frente. E o que Deus quer é que a igreja, ela creia e tome posse daquilo que Deus tem para ela. Pastor, eu quero falar aqui antes. O pessoal está perguntando algumas coisas, mas eu quero mandar um beijo à minha tia lá em Legal. Curitiba, que ela está assistindo também, Bacana, a Maria. E todos aqueles que entraram, nossos amigos, nossos irmãos na fé, um beijo grande. Tá grande mas o estudo, né? Tá meio comprido, mas é importante. Não, o pessoal está gostando muito, muito esclarecedor, né? E o pessoal está perguntando aqui, pastor. Só uma coisa. Essa é a pergunta. Quando houver, só um pouquinho, quando houver arrebatamento, os corpos vão subir, alguém vai ficar, né? Nesse Muito período, boa. se alguém vai ficar ou todos que creem no Senhor, como é que é esse processo? Muito boa Os pergunta. corpos vão, alguém fica, né? Então o pessoal, claro, diz pra gente ficar preparado, né? Como o Senhor mesmo colocou aquela passagem das virgens prudentes com óleo, né? Sim, Mateus 25. Isso. Mas, pastor, então, arrebatamento, some-se os corpos. Sim, vamos falar já fica sobre isso. alguém ainda? Importante, vamos lá. Só uma Que coisa. coisa? Aqui a Daniela e tá dizendo aqui que a família Bernardo tá em peso assistindo a live. Oh, legal, bênção. Que bem. Um abraço para toda a família, queridos. E o pastor Eduardo também tá dizendo que tá assistindo Que bênção, aqui. pastor Eduardo também. Deus abençoe teu coração, queridão. Graças a Deus. A Elisa também continua assistindo. Bênção. E o Wagner Macedo Que também. bênção, Wagner, também. Um grande abraço para ti. Aleluia. Querido, olha só a pergunta, olha. O Marcelo Barcelos diz, pastor, vai ser uma honra viver na eternidade com o senhor. Que bênção, olha. O Sandro também, Sandro do futsal também. Que bom, Sandro. Bênção, querido. Olha só que importante agora a pergunta que foi colocada aqui, que a pastora trouxe, de quem fez a pergunta ali em cima. Marcelo. Importante dizer para ti, olha só, olha que interessante, querido. Presta bem atenção. O arrebatamento, segundo a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, diz que ele se dá de uma forma instantânea. Primeiro aqueles que já estiverem em Cristo, depois nós somos arrebatados para junto do encontro com o Senhor nos ares. Esse encontro, você tem uma ideia, o globo, a Terra é um globo. As pessoas são arrebatadas dimensional, nós cremos que existe uma dimensão. Um portal se abre e a pessoa passa desse portal para o outro. Quem abre esse portal e tem a chave do portal é o Senhor. Para que se abram portais eternos. Lá no Salmo diz isso. Então o portal se abre e nós entramos na glória de Deus. Aquele que tiver com o testemunho de Cristo no seu coração, tiver o óleo na botija, aquele que guardou a fé no seu coração, aquele que resistiu no dia mau, aquele que mesmo sendo perseguido, ele manteve a fé, a graça e acima de tudo, presta bem atenção agora que eu vou dizer, acima de tudo ele manteve o amor. Amém. Porque não existe fé sem amor. Oh, glória. A palavra de Deus diz que a fé atua pelo amor, em Gálatas capítulo 6, versículo 5. A fé atua pelo amor. Então não adianta dizer, eu guardei a fé, fiquei sozinho em casa orando o tempo inteiro, querido. Aqueles que deram a sua vida por Cristo, aqueles que não tiveram medo, muitas vezes, de se contaminar com o vírus, foram lá abraçar o indigente, abraçar o pobre, abraçar o miserável, levar uma cesta básica para quem está precisando. Aquele que deu a sua vida por amor ao próximo, esse vai encontrar o Senhor nos ares. Glória a Deus.
Não é aquele que ficou orando dentro de uma sala fechada, dizendo aleluia, Senhor, porque eu me guardei aqui do mal. É aquele que deu a sua vida por amor ao próximo. Esse é que vai herdar a eternidade. É claro que alguns, eu vou ser obrigado a dizer, alguns que estão hoje nas igrejas, por favor, não me entenda mal, alguns que estão, entre aspas, adorando, alguns que estão, entre aspas, glorificando, cantando, alguns que estão, entre aspas, libertando demônios, alguns que estão, entre aspas, curando outros. Esses vão dizer, Senhor, Senhor, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, não os conheço. Isso também vai acontecer. Isso também vai acontecer. Então significa dizer que ninguém tem a condição de avaliar o modo a qual Deus vai estar selecionando aqueles que entram. Mas uma coisa nós podemos afirmar: aquele que entra, aquele que tem as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, aqueles que guardaram o testemunho de eleitos, que mantiveram a sua fé sem vacilar, que mesmo sabendo suas falhas, seus pecados, suas limitações, olharam para Cristo crucificado e pregaram a Ele como autor e consumador de sua fé. Esses vão ser eleitos e vão estar na eternidade com o Senhor. Eu sei que muita gente está vendo a live hoje dizendo, poxa pastor, está difícil de eu sustentar a fé, está difícil de eu manter a fé, está difícil, tá complicado. Eu quero te dizer que esse vírus sobre a terra é algo que veio da parte de Deus para provar a toda a humanidade a sua própria igreja. Esse vírus prova quem é dele e quem não é, aquele que tem a fé e quem não tem, aquele que no mesmo momento da dor diz assim, vai blasfemar o nome de Deus, dizendo, por que Deus fez isso? E aqueles que têm a fé vão dizer, Senhor, aplaca a tua misericórdia agora, Senhor. Clamamos por elas, aplaca a tua ira. Senhor, faça com que a tua misericórdia venha, Senhor. E nós clamamos hoje pela misericórdia do Senhor. Amém. Uma coisa importante, querido, que não é uma igreja institucional que vai ser salva. São corações que amam Jesus e que creem no Senhor como seu Senhor e Salvador da sua Muito vida. bom, muito boa a tua colocação. Então não importa a placa que você hoje congrega, que você vai. Vai falar um pouco mais alto. Não importa. Não importa então a placa que você está indo, né, o nome da sua igreja, enfim. O importante é que você crê no Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que a gente fala. Não é uma instituição que nós estamos falando. É no autor e consumador de todas as coisas. Então é importante dizer que Jesus não vê placa de igreja, né? Salientar mais isso aí. E uma coisa que eu quero falar não existe, agora... eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da não sei que church. Querido, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Deus não vê placa de igreja. Não. Deus vê um coração, querido. Outra coisa, Deus não vê, vou ser obrigado a falar isso aqui para ti, Deus não vê brasileiro, Deus não vê italiano, Deus não vê japonês, Deus vê um povo que é dele. É o povo que tem o coração lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Independente de povos, línguas, tribos e nações. Uau. Deus vê um povo só dele, é um povo que confessa Jesus como Senhor. Amém? Eu quero mandar um beijo grande, Casey. Eu disse que o Luan, a Casey me disse que o Luan, o bebê dela, o filhinho, né, o Luanzinho, tem 1 ano e pouca, né? Ele sempre olha nossas lives. Então o pastor e eu, Luan. Beijo, Luan, querido. A gente te ama, meu amor. Né? Beijo. Querido, eu tô aqui agora, voltar para finalizar já, hein? Nossa live tá uma bênção. O pessoal tá glorificando aqui também a Gabriela Oliveira. Bênção, Gabi. O PC e a Amanda entrou agora também. Bênção de Deus, queridos. Aleluia. Giovana lá dos Estados Unidos. Giovana lá dos Estados Unidos, lá na Flórida, né? Que bênção de... Glória a Deus. A Aline, né? A Aline sempre presente. Vanessa Soares, um grande abraço. A Sara Franciscato, toda a família Franciscato. Que bênção. Aleluias, porque vocês ficaram até aqui com a gente. A Rosa Adriana, o Marco Antônio, Mauro Andrioli, Maurão, beijo grande. Aleluia, tá aí com a gente. A Camila Silveira, que bom, Camila, que tá aí assistindo conosco. A Silvia Castro, Jaimara, grande beijo. Larissa, a família também do Jonathan, a família do seu Vicente, grande abraço pro Rogério, pra Thaís que entrou, Jonathan, seu Vicente, a Raquel Silva, interagiu muito, um grande abraço, Raquel. A Cássia e o Mário também, grande abraço aqui. Tô falando rápido porque é para realmente citar e o Senhor Jesus abençoar vocês. Que bênção, foi muito bom. Pedro Henrique também, que bom, Pedrinho, tu tá aqui ouvindo e participando. Né? O Marco Antônio, Terezinha Lino, Marcelo Barcelos, minha tia Maria, né, que tá aí também, glória a Deus.
O Júnior Nitz, que meu amigo também de Londres, bênção. Gabriel Lino, Santa Catarina, beijo para vocês. O nosso querido BJ, bênção BJ. O Senhor continue abençoando teu coração, porque nós sabemos a sede que tu tem da palavra de Deus. Afinal, todos. Então, a Alessandra Petanusa, que está desde o início, muitos estão desde o início conosco. A Ruth Rodrigues também está assistindo, beijo. Minha colega de muitos anos atrás. O Abner, querido, beijo. A família do Coelho também, né? A família Coelho, glória a Deus, aleluia por todos. E também a todo mundo do Instagram, né, que está nos vendo também, um grande abraço. E na rede do pastor, nas redes que muita gente compartilhou, então tu que está ouvindo, tu que ouviu, nosso beijo grande, obrigado por estarem ligados nessa live hoje à noite. Eu quero agora até salientar para ti o 7º selo do Apocalipse. Uau. 7º selo. Eu falei o 6, né? Até o 6º. 7º selo, bem rápido. Para terminar. Mais Para um. terminar, mais um. Mas agora só o que acontece é o seguinte. É que na próxima live Vou repetir para ti, olha só. O livro do Apocalipse começa descrevendo que a carta é com uma finalidade. Ela tem um objetivo. No capítulo 4 cita quem está no trono e quem está ali diante dele, que são os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Capítulo 5 fala do selo, do livro, né, que não tinha ninguém para ser aberto. E aí até que se achou digno aquele que podia abrir, que é a figura de Cristo, a figura do Senhor Jesus. O capítulo 6 marca o começo dos selos do Apocalipse. Os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e depois o cavalo amarelo. O 5º selo são as almas que estão debaixo do altar de Abraão e estão clamando pelo tempo que se cumpre. Aí vem o 6º selo. O 6º selo, para nós, é o selo que nós estamos esperando agora. Então a igreja toda de Jesus hoje crê que já passamos até o 5º selo. Estamos esperando o 6º selo. Para nós, o arrebatamento acontece nesse período do 6º selo. A igreja é tirada daqui. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Presta atenção agora. Porque o 7º selo, presta bem atenção, o 7º selo está aqui em Apocalipse, no capítulo 8. Quando diz que ele abre o 7º selo, acontece então um silêncio por meia hora. Essa meia hora não é meia hora, gente. Essa meia hora quer dizer um tempo extenso. O 7º selo marca um tempo extenso de silêncio de Deus. O Espírito Santo, creio, já saiu, porque a igreja foi arrebatada. E quem ficou aqui contempla a destruição quase que em massa, gradativamente, de todo o planeta. O primeiro selo, quando é aberto, aliás, o 7º selo marca as 7 trombetas do Apocalipse. Olha só, vou repetir. O 7º selo marca o início das 7 trombetas. Só para você ter uma ideia, semana que vem, segunda-feira que vem, eu vou continuar esse estudo sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Então os primeiros 6 selos marca o quê? A vinda e até agora o sinal onde nós estamos. Vai marcar o arrebatamento, no 6º selo, que é o que nós estamos esperando. O 7º selo vai marcar então a consumação, que são as 7 trombetas do Apocalipse. Nas 7 trombetas, aí a coisa fica complicada. Aí a coisa, quando as catástrofes começam a aumentar numa proporção que você não imagina. Para você ter uma ideia, eu vou citar aqui só as 2 primeiras para você ver. A primeira delas, quando toca a primeira trombeta, há uma saraivada de fogo misturada com sangue, e foram atiradas à terra, e então queimada a 1/3 parte da terra é queimada. E as árvores, todas as árvores e erva verde foram queimadas. Você imagina sobre o planeta inteiro, uma chuva de meteoros. Aqui tem pessoas que podem até dizer que essa saraivada de fogo é uma relação analógica. Pode ser a expressão de uma chuva de bombas nucleares, atiradas de um continente para o outro. O que João estava vendo era explosões de fogo por tudo que era lado. Fogo rasgando os céus para tudo que é lado. Hoje mesmo, acontece lá em Israel, ali na faixa de Gaza, você sabe, todas as noites, para quem já foi em Israel, chovem mísseis atirados da Palestina para Israel, e Israel tem a maior bateria de antimísseis, e toda noite rasgam os céus. Inúmeras luzes rasgando os céus de mísseis que são atirados contra Israel e são interceptados. Mas aqui eu estou falando, a proporção que João vê aqui é uma coisa fenomenal, que queima, destrói 1/3 parte da vegetação da terra.
A segunda trombeta toca, e diz aqui em Apocalipse capítulo 8, versículo 8, uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. Uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. Todo mundo sabe que isso é um asteroide que cai na água. E aqui diz aonde ele cai. Diz que ele cai na parte da terra, transforma toda a parte daquela água em sangue e morre terça parte da criatura que tinha vida na terra. Terça parte da criatura que tinha vida na terra e no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Caiu na água, gerou um tsunami gigantesco. São os filmes que você já viu, querido. A ficção da TV se torna realidade ao longo da manifestação das trombetas. É o Apocalipse acontecendo. São as trombetas tocando. Então as trombetas têm uma magnitude de destruição tremenda. O cenário do anticristo, para você ter uma ideia, se levanta em Apocalipse capítulo 13. Para a gente chegar lá, é a manifestação da 7ª trombeta. Então a gente vai chegar lá. Semana que vem, segunda-feira, as 7 trombetas do Apocalipse. É um estudo minucioso, você vai ficando aqui, pega a sua Bíblia e vai estudando. Se você quer aprender mais, manda mensagem. Quer receber esse estudo? Ele vai ficar na internet, você pode baixar ele e estudar minuciosamente. Pode pegar a Bíblia e acompanhar. Nós queremos ajudar você a ter uma fé sólida, uma fé sobre a Bíblia. Amém. Por que Jesus deixou essa palavra? Não é para você ter medo, é para você estar preparado. Glória a Deus. Não é para você ter medo, é para você estar preparado. E se a tua fé hoje não está preparada, prepare-se. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quero dizer para ti que acompanhou pelo Instagram, um abraço grande do teu coração. A gente vai botar aqui agora. Vou pedir para o Enzo me ajudar a colocar um louvor aqui. Eu pedi para a Adriana salientar aqui de novo quem ficou. E eu vou colocar um louvor aqui para nós ficar adorando já no final dessa live, orar contigo e dizer até amanhã, terça-feira, na nossa outra live. Lembrando que hoje à noite, hoje à madrugada, às 3 da manhã, nosso querido pastor Alex vai estar de novo na madrugada. Temos tido a média de 40, 50 pessoas na madrugada às 3 da manhã. Cerca de 40, 50 pessoas na madrugada às 3 da manhã orando. E é um programa legal porque é uma palavra, parece o rádio tocando ao vivo. Nós fazíamos rádio, eu e o pastor Alex, sempre muito tempo atrás. A gente faz isso de um modo muito legal. E é importante, se você perdeu o sono, fica ali, clica ali, fica linkado com a gente, vai ser uma benção, tá bom? Olha, vamos agora colocando aqui, pastor, quer salientar aqui alguém que está aí na rede, vai dando teu alô que eu vou botando aqui o Diego louvor. Franciscato entrou também. Ô, benção. O Diego da Casey. Outra, quem entrou também, o Anderson, né, que não tinha citado ainda, o Anderson Soares, que é o Anderson do Conjunto da Restinga. Glória a Deus. O Anderson, acho que eu acredito que eu tenha falado, a Jéssica Melo também. A Jéssica Melo, acho que eu falei bastante, acho que eu já cheguei a falar da Larissa, algumas coisas, eu acredito que a gente já falou de todas, né? Mas mesmo se eu não comentei, glória a Deus que nós estivemos juntos nessa noite, que bom. E agora nós vamos orar e engrandecer o nome de Deus juntos, né? Glória a Deus, o Senhor abençoe o teu coração nessa noite, dar paz, porque na verdade é muito bom nós termos esse entendimento, né, do livro da Revelação, que muito passa desapercebido, às vezes, até da nossa vida de fé. Mas nesse momento todo mundo quer falar um pouco disso, e é muito importante, porque nós precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas, com óleo de reserva, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Amém, queridos? Então, isso é para que nós possamos viver a verdadeira fé. Não uma fé inventada, uma fé de crendice, né? Mas uma fé calcada na palavra de Jesus, nos ensinamentos do Senhor, porque Ele é verdade, o caminho, a verdade e a vida. E se ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então, querido, glória a Deus, amém? Vamos ouvir esse... Vai botar? Estou botando aqui agora para nós aqui. Uhum. Aleluia. Isso aí, pessoal, né? Beleza. Pessoal, fica com a gente, então, lembrando que às 3 da manhã nós temos mais louvor, mais oração, uma live especial. E amanhã, terça-feira, a nossa outra live. A gente vai ficar fazendo as lives sempre para edificar teu coração na fé, estar contigo a cada instante.
procurando ser bênção para o teu coração. Uma palavra final, quero te lembrar o seguinte, importante dizer isso, nós temos procurado ajudar as pessoas que precisam. Nossa vida não é para viver a fé só aqui na parte religiosa, nós não gostamos nem dessa conotação de religiosidade. Verdade. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Se você precisa de uma palavra amiga, de orientação, peça, nós estamos aqui para lhe ajudar. Se tiver que te visitar, a gente visita. A gente vai ter ti, se precisar de uma cesta básica, alguma ajuda, a gente vai dar um jeito de conseguir. Sei que tem pessoas que estão passando necessidade. Se você souber de alguém, diga para nós. Quero te dizer que tem gente que está nos ajudando. Hoje mesmo, mais uma pessoa, aliás, ontem à noite, uma querida amada que está acompanhando nossas lives, assim, eu quero ajudar, pastor. Me dá o número da sua conta, eu quero ajudar. Eu gosto de ver isso, sabe por quê, pastor? Mostra credibilidade. As pessoas sabem que a gente não está aqui brincando. Nós estamos ajudando pessoas. Lá na Restinga, a nossa comunidade, lá com a Dilane, arrecadou, olha, quase 1 tonelada de alimentos. Quase 1 tonelada de alimentos lá na Restinga. Nós entregamos várias cestas básicas lá. E nós estamos fazendo isso por amor e com amor. Para ajudar quem precisa mais, tá bom? Então, se você quer nos ajuda como você puder. Amém. Nos ajuda mesmo. Estamos precisando. Agora, se você estiver precisando, é só pedir também. Nós queremos ser bênçãos e, como disse também, eu e o pastor Alex estamos dizendo toda hora, nós somos só aqui intermediários da graça de Deus para você. O que recebemos dele, passamos para o teu coração, tá bom? Vamos orar então com essa canção aqui e dizendo que o Senhor venha te abençoar ricamente, venha encher teu coração Glória a Deus. do seu poder, da sua graça, em nome de Jesus. Estás mais perto.